Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Grava. Fala galera, beleza? Mais um episódio aqui. Gus Oliveira, eu tô também com William Câmara por aqui. Joia. E o episódio de hoje é o seguinte: duas estratégias para você se tornar mais produtivo. E veja só, não é nenhuma dessas coisas mirabolantes. Acorde às 4 da manhã, empine uma pipa, tome suco de limão com o estômago vazio. Nada contra essas coisas, mas não é isso, tá? São dicas e duas estratégias bem simples, bem fáceis de serem executadas, inclusive, e que dão resultado. A gente não está falando hoje, né, nesse episódio, vai ficar para um outro episódio, produtividade e performance sustentável ao longo da vida. Como você manter um excelente ritmo, mas sem destruir sua saúde ou a sua felicidade. Isso aí fica para um outro episódio, né, Will, que a gente pode trabalhar. Eu vou começar então, Will, falando da primeira estratégia, depois você pode abordar a segunda. O que você acha? Combinado. Beleza. Bom, a primeira, ela você já deve ter ouvido, você provavelmente sabe disso que eu vou falar, mas talvez não faça. E talvez nesse momento você precise aplicar ela. E ela não é tão complicada de se aplicar, né? Então, vamos lá. Você já ouviu, obviamente, né? Todo mundo já ouviu falar da regra de Pareto. Priorização, 80-20. 80% do seu resultado é proveniente de 20% das suas ações. 80% dos resultados tem 20% de causas. 80% do resultado vem de 20% dos seus clientes. 80% do resultado da sua equipe vem de 20% dos membros da sua equipe. Ou 20% dos líderes da sua empresa. E por aí vai. Então, como a gente coloca isso para melhorar a nossa produtividade? Então, eu vou colocar aqui um ponto de vista que é menos é mais. Ou seja, pode ser que hoje em dia você esteja com uma super sobrecarga de trabalho. Está trabalhando 10 horas, 12 horas, 14, 16 horas por dia e nunca é o suficiente. Vai dormir ainda com a lista de tarefas cheia, acorda, piorou, acordou no outro dia, piorou, ou seja, parece que está enxugando gelo, tá? Aquela sobrecarga incrível que vai afetando a sua mente, a clareza mental, vai afetando a sua capacidade cognitiva, porque afeta, que vai gerando estresse, a qualidade do sono, a qualidade de vida, enfim, a reação em cadeia que vai esbarrando em diferentes elementos da vida. Então, a ideia é você listar tudo que você faz e você executar e se focar e priorizar só aquilo que realmente gera impacto. Só aquilo que realmente gera resultado. Nossa, eu tenho 20 reuniões essa semana. Tá. Quais 4 reuniões realmente são importantes e realmente vão gerar resultado? Você vai se preparar muito para elas. Você vai se dedicar muito a elas. Depois mais ali, mais umas 4, você vai participar um pouco e as outras, que tal eliminar? Ou que tal reduzir pela metade o tempo? De tempos em tempos, às vezes estou numa reunião e eu percebo que aquela reunião já faz tempo que ela tá fraca, não está produzindo mais do que produziu já um dia. Só que pelo efeito inercial residual, a gente continua fazendo. Aí geralmente eu pego e falo no final da reunião, galera, vamos extinguir essa reunião? Ou demora uma hora, vamos fazer em 15 minutos de agora em diante só? Porque a gente fica só discutindo o sexo dos anjos depois de 15 minutos. A gente já decidiu tudo que precisava decidir e fica me sobrecarregando a agenda, o tempo. Você já sentiu isso também? Isso é um alerta até que esse princípio do Pareto, do 80-20, ele tem que ser praticado constantemente. Não pode ser uma. Você vai fazer uma lista de tudo e vai priorizar os 20 que te trazem os 80 de resultado, mas o tempo inteiro você tem que fazer isso. Você está conversando com alguém, você lá tem um slot para falar com aquela pessoa. Se o assunto perdeu a assertividade, cessa aquilo, ou fala: olha, da próxima vez, vamos tratar só de 2 coisas. Porque menos é mais, sabe? É garantido. E você sai com aquele sentimento de realização. Às vezes é a pessoa, às vezes é o assunto. Tem pessoas que eu já chego com a pauta. Eu sei que ela virá com 10 pautas e eu falo: olha, hoje nós só vamos falar dessas 2. Porque não adianta, se eu ficar naquelas 2, vão ficar 8 horas e eu tenho que viver, tem outras coisas para fazer, né? Aliás, eu tenho um lema que eu sempre falo: tem 3 coisas que você precisa cortar sempre. Primeiro é unha, tem que cortar sempre a unha. Segundo, é despesa, né, da empresa e pessoal também. Toda hora cresce, você tem que cortar. E a terceira é tarefas que você faz, que você se compromete, que você tem no seu dia a dia, tarefa inclui reunião, tem que cortar. Porque lá pelas tantas aquilo perde o sentido, aquilo perde a objetividade, aquilo perde o resultado, perde o efeito. Então é isso mesmo que o Will falou. Acho que mais importante do que aplicar esse princípio é aplicar sempre.
Tá. Vamos então à segunda estratégia, Will. Como você falou, né, Gustavo? A gente já sabe disso, né? Já conhece o princípio de Pareto, né? O cara era sociólogo, filósofo, engenheiro, ou seja, economista. Ele pesquisou o negócio e tem uma relação. A gente já testou isso na nossa vida, já funcionou, mas tem que aplicar constantemente, como você falou, as 3 coisas que você tem que cortar sempre, né? A segunda estratégia, ela, apesar de simples, ela trabalha os nossos moldes mentais. Então, é uma forma, a ideia é você criar um mindset de fortalecer o seu músculo da concentração. O ser humano, ele é naturalmente disperso. Se a gente começa a conversar aqui sobre um assunto, de repente a gente está falando sobre um outro assunto e de um outro assunto e pronto, a gente perdeu o foco do que estava sendo falado. Isso porque o nosso cérebro, quando pensa muito, ele cansa. Então, ele tem um dispositivo de segurança que ele desliga, ó, coloca aquele cara no modo bobagem, para ver se ele para de pensar, de gastar oxigênio e nutrientes, porque senão vai acabar toda a energia do sistema. Então, não é à toa, é necessário para que você consiga ficar até o final do dia. Aí tem muita técnica que te ajuda a manter um bom nível de energia, para você manter o seu cérebro trabalhando com muito foco. Mas tem uma delas que ela ajuda a tirar, tal como no princípio 80-20, um montão de pensamentos que não são importantes da tua cabeça. E aí você vai ter que fazer treinamento de foco. Então, tal como você, por exemplo, para você nadar, você não vai fazer o treinamento de natação, mexendo um braço, depois o outro, depois as pernas, depois a respiração. Um montão de esportes, muitas atividades, você sim faz um treino e depois tem a competição ou a prática propriamente dita, né? Com o foco, com a concentração, você vai fazer da mesma forma. Ao longo do dia, você tem que focar muito em muitas tarefas para que você faça mais em menos tempo. Você pode fazer uma tarefa em 18 horas, sem pressa, vai jogar bola, volta, faz mais um pouquinho, depois para, senta no sofá, assiste um seriado. Mas você poderia ter feito aquela tarefa em 20 minutos, se a sua mente estivesse afiada e focada. O que você prefere? Gastar 18 horas para fazer uma tarefa ou 20 minutos e depois descansar as outras 17 horas e 40 minutos fazendo aquilo que você quer? Ou outras coisas mais produtivas ainda. Então, uma gestão de tempo. O tempo é um ativo valioso. E aí, um exercício de foco, a gente pode fazer inúmeros exercícios de foco, mas um que eu gosto bastante, ao invés de você, em algum momento do dia, principalmente pela manhã, treinar dispersão, como, por exemplo, rolando tela em aplicativo de rede social, você está treinando dispersão. Então, você está moldando o seu cérebro para dispersar mais ao longo do dia. Então, é um grande desserviço que você faz para os seus modelos mentais. Logo pela manhã, você treina alguma coisa que faz com que o seu foco fique mais afiado, que é um exercício, por exemplo, de contagem, mas não uma contagem de 1 até 10, uma contagem um pouco mais complexa. Então, você vai contar de 1 a 100 e de 100 a 1 ao mesmo tempo. Então, você vai contar junto. 1,99, 2,98, 3,97... 4,96. Você precisa de foco para fazer essa contagem, não é uma contagem simples. E você vai gastar lá alguns minutos para fazer isso e vai ter um efeito interessante que após esses 2, 3 minutos fazendo esse exercício, você fortaleceu o músculo do foco. Isso vai fazer com que em situações que você está lá pronto para dispersar, o teu cérebro te coloca no modo de foco e você continua fazendo aquilo que você tem feito. Não é uma técnica motivacional, é uma técnica para moldar o teu cérebro para ficar mais focado. Você já fez bastante isso, Gustavo? Ah, sempre, né? Sempre. E aí eu acho que depois de um tempo isso se torna um hábito. E com o hábito você começa a fazer isso o tempo todo naturalmente. Então é quase como se você fizesse coisas semelhantes, só que, por exemplo, trabalhando, focando aqui na gravação desse episódio. Você faz tudo com esse intuito do foco e da concentração. Então você começa a treinar muito mais do que meros minutos por dia. Você começa a treinar o tempo todo e aquilo começa a ser o seu modus operandi, que vai gerando um ciclo virtuoso de melhoria daquela habilidade constantemente. Mas é o que você começou falando. Você pode gerar um círculo vicioso, que é ficar zapeando ali em redes sociais, você está treinando o oposto, a dispersão constante. Eu vou trazer aqui um preceito moderador, Gustavo, porque recentemente eu travei contato com uma pessoa que é absurdamente desfocada. Absurdamente. Qualquer coisa a pessoa já está fazendo outro. E se eu chego com um negócio desse, a pessoa vai entrar em choque. Então, se você não é uma pessoa muito focada ao longo do dia, vá aos poucos, sabe? Comece eliminando algumas dispersões e comece fazendo alguns treinamentos de foco. Isso vai aumentando gradativamente. Não queira fazer com que a sua vida seja 80-20 e foco ao mesmo tempo. Você vai entrar em colapso, tá? Então, um preceito moderador. Não, e tem momentos que são momentos de dispersão, são momentos de descontração. Então, tem momento para tudo, né? Não é, então agora eu tenho que ficar 24 horas. Eu não falei 24 horas por dia extremamente focado. Algumas horas, as horas que você precisa ser produtivo. As outras horas, também, você zapear ali rede social, zapear canal de TV, ficar
olhando para o nada, igual o Bart dos Simpsons. Tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que tem só momentos para cada coisa. Mas quando você tem muita coisa para fazer, Gustavo, muita entrega, muita coisa na sua lista de coisas para fazer, é melhor que você definir isso e seja um pouco mais focado, né? Senão isso vai ter um peso. Quando eu tenho muita coisa pendente na minha mente, eu sinto que na minha lista de coisas, eu sinto que eu andei deixando o foco de lado. Aí eu mudo o comportamento, durante alguns dias eu fico hiper focado para fazer muita coisa em pouco tempo para tirar o atraso. Senão você fica com aquele peso e cansa aquilo. Dá o peso de ineficiência, às vezes sentimento de culpa, enfim, tem um monte de sentimentos que isso podem gerar negativos, né? Quando a gente vai acumulando, procrastinando, enroscando e dispersando, isso vai gerando às vezes até uma diminuição da autoconfiança que a gente pode conseguir fazer as coisas, por uma besteira, por um descuido. No meu caso mesmo gasta energia, porque mesmo que esteja escrito, eu sei que tem algo a ser feito. Eu gosto daquele pensamento, né? Sempre vai ter algo mais para fazer. Então, por mais que você tenha detonado o dia inteiro, vai ter alguma coisa extra para você fazer, que você vai ter que deixar para o dia seguinte e tá tudo bem. Você tem que parar, desligar, dormir, recarregar e continuar. Mas gasta energia ficar mantendo aquela coisa no radar, sabe? E isso faz logo, fica livre. Eu gosto muito daquela história do David Allen, né? Que se você vai gastar menos de 2 minutos fazendo aquilo, faça na hora. Porque aquilo não vai entrar na sua lista de coisas, não vai gastar energia mental. Né? É isso aí. Bom, espero que tenham curtido o nosso episódio. Divulguem para pessoas que você acha que vão ser impactadas positivamente por esse conteúdo e nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço. Grande abraço, até mais. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!